Já falamos do São Paulo, vamos falar agora do Flamengo, já virando a página aqui no Bate-Pronto da Jovem Pan. De acordo com uma informação publicada pelo jornalista Diogo Dantas no jornal O Globo, Bruno Henrique e Flamengo já estão com a renovação apalavrada para 2024. O departamento de futebol já indicou aos agentes de Bruno Henrique que não haverá problemas para a manutenção do camisa 27 no clube por pelo menos mais uma temporada. O Flamengo entende que, além da boa relação, o jogador se sente muito bem com a camisa rubro-negra e já trata valores e prazo para a permanência. Daí, portanto, Bruno Henrique, com um acordo bem encaminhado com o Flamengo, a gente até tinha discutido isso na semana passada, de uma possível renovação do Flamengo com o Gabigol. E a gente comentou aqui, o Mauro César na ocasião, não, tinha que ver a renovação do Bruno Henrique primeiro, porque o Bruno Henrique está pedindo passagem e está, de alguma forma, né, colocando esse time do Flamengo para frente. No jogo contra o Botafogo, as principais jogadas do Flamengo saíram dos pés do Bruno Henrique. Eu até citei aqui na transmissão, no intervalo, eles colocaram lá o mapa de calor das duas equipes, do Flamengo todo concentrado pelo lado esquerdo do Bruno Henrique. E tá aí, Flamengo e Bruno Henrique estão com a renovação bem encaminhada, Flávio. Acho muito correto. O Bruno Henrique tem sido uma utilidade extraordinária, só precisa tomar um certo cuidado. Isso eu estou dizendo como eu pensaria. Não tem nada que ver com o dinheiro do Flamengo, é problema deles. Mas eu acho que o Bruno Henrique já é um jogador veterano, é um jogador com histórico de lesões, infelizmente, né? Então não dá para você fazer um contrato de 3, 4, 5 anos. Eu acho muito arriscado. Faria um contrato bacana, de repente até com um bom aumento, mas um contrato no máximo de 2 anos. Pelo menos eu penso assim. Não sei se o Bruno Henrique aceitaria uma situação dessa, mas o ideal seria, acho que o Bruno Henrique já entrou no estágio que tem que ser contratos mais curtos, né? Para não correr risco de, lá na frente, investir no jogador que já não pode dar tudo que tem, porque a condição física não lhe permite. Só isso. No mais, nossa, ele está numa fase maravilhosa, foi o grande responsável pela importantíssima vitória do Flamengo no último sábado. Em dezembro ele vai completar 33 anos, o Bruno Henrique, tá? Nós estamos retornando aqui à Rádio Jovem Pan em todas as plataformas. 3, 2, 1... Estamos de volta com o Bate-Pronto, agora pelas ondas do rádio, falando do Flamengo, o adversário do São Paulo aí nessa decisão de Copa do Brasil, porque já há um acordo bem encaminhado entre Flamengo e Bruno Henrique para a próxima temporada. Jogador que vai completar em dezembro 33 anos. E hoje é o principal jogador desse Flamengo aí do Sampaoli, Bruno Prado. Decisão acertada do Flamengo, né? Ele tá muito bem, né? A dúvida era como ele voltaria depois da contusão, uma contusão grave. E ele é um jogador que depende muito do físico, né? Ele usa muito a força física para conseguir fazer as jogadas. Então havia dúvida, será que ele vai conseguir? Ele vai voltar bem? Ele vai ter a mesma explosão, a mesma velocidade, a mesma força? E mostra que sim, que está muito bem. Essa questão da idade é um ponto que com certeza vai ser discutido nessa renovação. Não dá hoje para você oferecer, por exemplo, um contrato de 5 anos para o Bruno Henrique. Ele tem 33. Você dá um contrato de 5, ele vai ter 38. Isso não dá para fazer. Tá um histórico de contusões, sim, infelizmente. Então, eu imagino que vai sair por aí, como o Vamp falou, um contrato de 2 anos, uma coisa desse tipo. Mas com certeza, para um curto prazo, ano que vem, no próximo, o Bruno Henrique é um cara que ainda vai ajudar muito também. O Milan fazia muito isso com jogadores importantes. Todo ano, ó, sua temporada, sim, for renova. Com jogadores mais velhos. Isso. Eu lembro bem. Essa fórmula é legal do Milan. É legal, porque assim, nós somos humanos, o Vampeta foi atleta, ele pode falar melhor, assim, não dá, o cara tá muito bem agora, não dá para ter certeza se daqui a 2 anos ele vai estar muito bem, porque vai ficando mais velho, é um esporte de alto rendimento, de alta, o nível é alto, sim. Agora, Pedro, me permite colocar só uma situação? É claro. Digamos que o Bruno Henrique, o Flamengo propõe 1 ano, sim, que é o que a gente acha que seria legal, dando um baita aumento e tal. Aí, por exemplo, o São Paulo, ou o Corinthians, ou o Palmeiras, seja lá quem for, fala, Bruno Henrique, nós te damos um contrato de 3 anos. E o Flamengo sabe disso. O Flamengo aumenta o prazo, ou o Flamengo não, então pode ficar com esse jogador. Olha que situação complicada. Não, mas não é uma situação difícil. Olha, o normal é 1. Só que se ele não ficar aqui, ele vai pro Palmeiras, Flamengo, ou esse oferece 3 anos. E aí? Como é que você resolve? Eu tenho que lembrar que aconteceu com algum jogador nos últimos tempos aqui. Eu vou tentar lembrar quem foi. Isso que eu tô falando, eu lembrei disso aí também. Agora eu quero lembrar quem foi que falou, não, vou pro outro que é 3 anos.
Ele trocou por causa disso. Felipe Melo não ficou no Palmeiras também, porque o Palmeiras, em tese, ia oferecer apenas mais uma temporada. E o Fluminense ofereceu duas. O Fluminense ofereceu 2 temporadas. Mas aí, vocês acham que o Flamengo tem que aumentar ou tem que manter a... Não, é isso aqui pronto. É difícil. Acho que assim, 2 anos é uma coisa boa, é por aí. Aí depois... Se o Palmeiras oferecer 3. No Palmeiras teve o caso Felipe Melo e teve o caso Dudu também, que os dois brigaram ali, assim, brigaram no bom sentido, tá? Não é que brigou. Era tempo de contrato. Mas o Dudu queria 2 anos, o Palmeiras queria 1. Aí ficou nessa indefinição. Ficou, 1 ou 2? O Palmeiras renovou por mais de 1 ano com o Dudu. Só 1, né? Então, os dois tiveram que se acertar. Um teve que abrir daqui, outro teve que ceder dali. O Flamengo oferece 3. Não é? Eu tô colocando uma situação que é viável. Sim. Porque o Bruno Henrique, se ele sai do Flamengo e vem pro Palmeiras, não é que o Flamengo perde um baita jogador. O Palmeiras ganha um baita jogador. Se o Dudu vai pro Flamengo, o processo é inverso. Você perde o seu melhor jogador e dá pro outro. É complicado isso aí. Não é. Não é fácil, não. O Dudu, de fato, ele acertou até 2025 com cláusula automática de renovação até o final de 2026. Então, assim... Ficaram 2 anos, né? Ele para poder ativar essa cláusula, tem que participar de 50% dos jogos do Verdão. Então, tá aí. Em 2025, tá? Então, já acertou já mais de 1 ano, porque era essa a indefinição. Agora ele teve essa contusão pesada. Então, o ano que vem não dava a cláusula de renovação. O que não quer dizer que não possa renovar. Ela é automática, mas você pode negociar. Mas eu lembro que ficou assim, uma indefinição. E os dois lados, né, forçando. Um forçando daqui, outro forçando daqui. Foi com o Thiago Silva que aconteceu isso? Não parecia irmão, não? Também. Alguns que vieram até pro Flamengo. O Felipe Luiz teve isso com o Atlético de Madrid. O Thiago Silva também, eu acho que o Paris, parece que... Aí ele foi pro Chelsea. Deu 2 anos. Aconteceu com o William, quando saiu do Chelsea pro Arsenal também. E acabou não dando certo o William no Arsenal, também. Né? O Chelsea queria um contrato mais curto, o Arsenal ofereceu mais. Mas é difícil isso. É complicado. E aqui que a gente não tem tanto jogador. Pô, jogador como o Bruno Henrique, nós devemos ter o quê? Uns 2, 3 no máximo no Brasil, que faz tanta diferença. Você pega um Cebolinha, você compra, você vai dar o quê? Vai dar 2 anos de contrato pra ele, tem que dar o máximo. Você comprou caro, achando que ia dar aí. E o Bruno Henrique, como disse o Bruno, né, teve essa lesão, depois teve outra lesão séria, e mesmo assim, né, com a mesma velocidade. Pedro, o Bruno é curioso. Com a mesma explosão, né? Se olhar a carreira dele, infelizmente, é uma tristeza. Inclusive, ele é um baita cara, o Vamp sabe disso e tal. Mas repara, ele tem um ano muito bom, e aí um ano ele fica praticamente parado. Desde aquele problema nos olhos, ainda era no Santos, né? Mas no Santos teve esse problema também na visão? Joga um ano muito bem, no outro ano machuca. É uma coisa incrível que acontece com esse rapaz. É muito triste, porque ele merece tudo de legal, porque ele é um cara bacana, joga muito, se dedica, mas tem acontecido isso com ele. Um ano ele joga bem, no outro ano ele tá fora por alguma razão. Assim, é o jogador hoje decisivo nesse Flamengo. Acho que ainda tá cedo para falar desse assunto, mas Bruno Henrique vai chegar agora aos 33 anos. Acho que nos últimos anos também muito se falou aí, nas últimas temporadas, né, muito se falou por que o Bruno Henrique não tem uma chance na seleção brasileira? Até teve, né, uma convocação com o Tite. Teve. Será que se ele continuar jogando essa bola, terminar a temporada em alta, não cabe mais uma tentativa com o Bruno Henrique na seleção ou vocês acham que já foi já? Pela idade. Ele pode até ser convocado alguma outra vez. Eu acho difícil que ele se mantenha por muito tempo, mas ele pode ter alguma convocação. Muita gente queria que ele fosse convocado agora e poderia, não tem nenhum. Sabe, eu achei que ele ia? Eu achei que o único jogador do Flamengo que ia era ele. Que ele tá bem. E não foi ninguém. E aí tem muito disso, né? Porque teve agora o corte do Antony antes do Vinícius, aí falaram, o Bruno pode ir. Mas se fosse há um mês, as pessoas iam querer que fosse o Lucas, porque ele jogou bem aquele jogo com o Corinthians. Então sempre vai muito do cara que tá bem, mas eu acho que é possível que ele seja convocado em algum momento, mas eu acho difícil que ele tenha uma sequência muito longa na seleção. A gente está aqui falando do Bruno Henrique, dessa renovação com o Flamengo. Vampeta, o Flamengo já encaminhando essa renovação do Bruno Henrique, hoje o principal jogador desse time no São Paulo, Vamp. Então, quando o atleta machuca, ele fica no departamento médico, fica isolado, ninguém pensa em dar contrato, tudo. Ele voltou e voltou muito bem, né? Voltou até além do que todo mundo esperava. Abrindo a passada, eu acho que é do biotipo do cara, irmão. Isso aí, negócio de, vai perder a velocidade. Acho que a genética já nasce com uma pessoa. Se você pegar o 100 Bolt e botar agora pra brincar, ele vai continuar correndo. E o Bruno Henrique é passada larga mesmo, né? Pô, aquelas passadas largas, né? Você vê que
Tudo vai de característica de cada um. Por exemplo, o Cebolinha tá inteiro já treinando aí, mas não tem a passada do Bruno Henrique. Não. Acho até mais habilidoso. O Cebolinha é mais habilidoso. O Bruno Henrique é muito passada larga. Explosão. Chapa bem, cabeceia. E o cara rápido, ele tem uma impulsão, velho. Sim. Por cima ele vai bem O demais. drible do Bruno Henrique é o tapa na frente e ele ganha na força. Não é o drible que ele balança. O Cebolinha balança, vem, tudo. Tô falando assim que os dois Miller jogadores... era assim, né? Sim. Miller era assim, só que no nível mais elevado. O Miller foi mais jogador que o Bruno Henrique. Mas o Miller era muito isso, né? Metia a bola na frente. Velocidade, logo. é. A primeira fase do Miller, quando ele volta pro Palmeiras, é outro jogador. É um jogador de altíssimo nível na armação de jogada. O Hendrick está surgindo agora, mas eu também vejo ele Ele é nessa assim, característica ele é assim. Também de concordo. explosão, né? De colocar Não é centroavante que nem o Bruno fala. Não é. Ele é um jogador de lado e de explosão. Tá muito bem colocado, Pedro. Eu acho que o Hendrick é meio por aí mesmo. E quando ele joga de centroavante, ali lidando com dois zagueiros, e às vezes não tem o campo para jogar, para colocar na frente essa bola na explosão, ele tem dificuldade, né? Ele tem dificuldade, o Hendrick. Então, mas quando joga pelos lados, ele consegue armar, consegue O Vinícius Júnior escapar. ele tem as duas coisas, mas o melhor dele é a força. Mas ele também consegue dar uns dribles mais curtos, né? E o Vinícius tem aquele cortinho para dentro que bate de direita, que ele também melhorou muito, mas o melhor dele Estava olhando os jogadores, né, do Flamengo. O Flamengo perdeu para a seleção só o Pulgar. né? O Palmeiras... O Atlético Mineiro foi o que mais cedeu, né? Perdeu o Paranaense bastante. Atlético Paranaense, Não, Corinthians só um também, o Roa, né? No total, sem contar a seleção olímpica, né, contando só as seleções principais, tem acho que 28 jogadores que atuam no Brasil convocados. Tudo para a seleção, né? 20, da brasileira são 4, mas contando todos são... Eu vi outro dia uma lista, eu contei lá, acho que são 28. Grêmio, Inter, todo mundo perdeu, né? Fluminense, São Paulo. São Paulo teve o Arboleda e o Rames Rodrigues. Que Arboleda, que zagueiro. Pode falar o nome da Arboleda não, que dói meu coração. E a Arboleda vai ter que... Equador e Argentina, né? Vai ter, né? Sim. Arboleda, dá um beijo no Messi. Você vai ver, o Messi não vai pegar na bola. Equador vai pegar Argentina e Uruguai nessa data FIFA. Monstro! Ô, Vampi, Soares nem Cavani tem limite, ele não vai, você não vai pegar na Você ia ver o que o Arboleda fazia com Cavani e Soares. Cavani e Soares, malandro, falou o quê? Tô fora, vou pegar o Arboleda não. Ligou pro Bielsa e falou, não me convoca. O Messi tá em dúvida se vai jogar esse jogo, viu? Por causa do Arboleda? Ele viu lá, pô, olha o zagueiro lá do Vampeta. Monstro! Manuel, vê se volta, Manuel. Pô, a FIFA, como é bom, perdoa o Manuel. O Manuel tem que botar a jogar. Que zagueiro. Tá suspenso. Gostei. Fez o marketing já, né? Agora sim, agora vamos sério. A brincadeira. Os caras têm que liberar São Januário, porra. Isso é uma puta de uma sacanagem. Você viu, eu tava lendo hoje dizendo que, Flávio, que São Januário não tá reaberto ainda por causa da violência. E diz que o Engenhão e o Maracanã tem mais violência de morte em volta do estádio do que o São Januário. É uma puta de sacanagem. A declaração do treinador do Vasco, cara, dá pena. Porque a gente não pode jogar na nossa casa. Tudo bem que um monte de imbecil aprontou também, né? Aí é uma coisa, você pune pelo ato do torcedor, mas agora outra coisa. Pô, que não dá mais. O Santos já voltou? Já voltou, o Santos Que foi um dia depois um do outro, né? Foi. Pô, sacanagem o que estão fazendo com o Vasco, hein? Sim. E é um clube historicamente na sua história, né, de negros, de apoiar na época, né, Flávio? Foi o primeiro. Junto com a Ponte Preta. Foram os puta dois. sacanagem não deixar o Vasco jogar em São Januário, pô.